Oi, hoje eu quero falar sobre como escolher a fonte perfeita para o seu convite de casamento. Eu sou a Bia da Dona Melia, que a gente trabalha com papelaria e identidade visual totalmente exclusivas e escolha de fonte é uma coisa muito difícil de conseguir fazer e eu quero falar sobre a escolha perfeita para o seu convite de casamento. Bom, gente, eu já dei o spoiler aqui no começo do vídeo falando que fonte é uma escolha muito difícil e é mesmo. Quando eu fui noiva, já vou fazer 6 anos de casada, eu lembro como eu tive dificuldade de entender qual fonte funcionava melhor. Então assim, às vezes a gente vê uma fonte no nome de outras pessoas, a gente acha maravilhosa. Quando a gente vai colocar no nosso nome, a gente não gosta, porque a inicial é diferente, porque a volta daquela fonte é diferente em alguma letra do nosso nome, então não vai funcionar. Então, normalmente, a escolha de fonte, ela é mais interessante que você faça de acordo com o nome de vocês, tá? Então, se você vai pegar referências no Pinterest, no Instagram ou em qualquer outro site, é importante que você veja referências com pessoas com nome ou igual ou parecido com o nome de vocês. Eu, por exemplo, Beatriz, eu não posso pegar referência de fonte de uma pessoa que se chama Vanessa, porque a inicial é completamente diferente, não tem as mesmas letras no meio, então vai ser tudo muito diferente. Então pode ser que eu pegue realmente uma fonte que tá na Vanessa que eu achei linda e eu coloque no meu nome e eu não goste. Então a primeira dica que eu dou numa escolha de fonte é você pegar referências de nomes similares, tá? Ou iguais ao de vocês, para você conseguir entender ali como que fica a primeira letra, né? A maiúscula, como que fica o tracinho do T e assim por diante. A escolha da fonte perfeita, ela é muito relativa, mas tem uma coisa que é assim, universal. Qual é a escolha? O que é a fonte perfeita para o seu convite de casamento, para sua papelaria? Definitivamente é a que tem melhor leitura. Não necessariamente é uma fonte de Word tradicional que todo mundo utiliza no Word. É uma fonte que dê melhor leitura. Por quê? Se você utilizar uma fonte que não tem uma boa leitura no seu nome, muito provavelmente essa leitura difícil vai se replicar para outros itens. Como que funciona a escolha de fonte no convite de casamento? Normalmente, a gente trabalha de 2 a 3 fontes. É mais normal trabalhar com 2 fontes. A principal, que normalmente é a fonte dos nomes, e a secundária, que normalmente é a fonte das informações, tá? Às vezes entra uma terceira fonte também. Mas é dessa forma que se trabalha. Então, quando você pensa em 2 fontes, por exemplo, você vai pensar que a fonte principal é do nome de vocês, e quando você vai aplicar, por exemplo, no menu de casamento, a fonte principal do título do menu vai ser a mesma fonte do nome de vocês. Então, ela é a fonte principal do projeto. Então, ela vai ser de todos os títulos de itens que você for fazer. Assim como o descritivo do menu, muito provavelmente vai ser a fonte secundária do seu convite. Mesmo que seja uma variação, sem bold, enfim, vai ter variação ali no meio do caminho, mas normalmente é isso que se faz. Então, quando você pensa em uma fonte que tem uma leitura difícil no nome de vocês, muito provavelmente ela também vai ter uma leitura difícil nos títulos dos itens de papelaria que você for usar. Então, a primeira dica que eu dou é uma fonte com boa leitura. Isso é o principal, definitivamente boa leitura, seja uma fonte cursiva, seja uma fonte de forma, o importante é que tenha boa leitura. Para o convidado, claro, o convidado vai receber seu convite, ele sabe seu nome, mas tem pessoas que tem, por exemplo, o I, às vezes ele se confunde com o L, ele se confunde com o J, então essa escolha, o S também às vezes se confunde com o L, então tem algumas fontes cursivas, inclusive de máquina, que dão essa diferenciada que é importante você entender e você visualizar aquilo, se ver naquela fonte, isso é muito importante, e você ter a boa leitura, tá? É a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou é que você escolha uma fonte de acordo com a identidade do seu casamento. O que é a identidade do seu casamento? Seu casamento vai ser um casamento mais clássico, ele vai ser um casamento mais despojado, ele vai ser um casamento no sítio à tarde, ele vai ser um casamento na praia durante o dia, vai ser um casamento na igreja à noite. Isso é a identidade do seu casamento. E é isso que vai guiar a escolha principal das fontes, tá? Então, se a gente tem um casamento mais clássico, à noite, numa igreja, muito provavelmente a gente não vai trabalhar com uma fonte super moderna, com várias voltas, mas que seja de forma. A gente vai trabalhar com uma fonte manuscrita mais tradicional. A mesma coisa, se você tem um casamento super despojado, mas ao mesmo tempo super clean, você não vai trabalhar com uma fonte super tradicional toda rococó. Você vai optar por fontes mais sequinhas, de forma, mais retinhas. Então, assim, entender a identidade do seu casamento é muito importante para que você faça a escolha da fonte ideal para o seu convite. E a terceira dica que eu dou sobre a escolha da fonte ideal é você também pensar na fonte secundária. Tem muita gente que pensa só na primeira fonte e acaba esquecendo ali a fonte secundária. A fonte secundária normalmente é a das informações. Uma dica que a gente dá é esse mix de fontes, tá? Você não trabalhar com a mesma fonte para tudo. Os casamentos bem tradicionais e bem clássicos trabalham sim com a mesma fonte para todo o texto e o nome. É uma fonte só normalmente quando é bem tradicional. Agora, fora isso, é você pensar também com carinho na fonte secundária, porque é esse equilíbrio entre as duas fontes, a fonte dos nomes
o monograma e a fonte secundária das informações, que vai fazer você ter a escolha perfeita. Muitas vezes você vai trabalhar com uma fonte super desenhada para os nomes, se você for usar a mesma fonte para escrita, o convidado não vai conseguir ler nada, vai ficar muito cheio de informação. Então a escolha da fonte secundária de ser uma fonte mais sequinha, quando você trabalha com uma fonte mais rebuscada para o nome, é muito importante, tá? É importante você ter essa escolha também considerando a facilidade de leitura, que é a primeira dica que eu dei aqui. Já sabe, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o like aqui para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E uma dica bônus que eu dou é a escolha da fonte da caligrafia. Se você vai ter um casamento bem tradicional e clássico, não faz sentido você escolher uma calígrafa que trabalha com casamentos modernos, com uma fonte de caligrafia moderna. Se você vai ter um casamento mais moderno, não faz sentido você escolher uma calígrafa que trabalha com a fonte tradicional, tá? Então, a fonte da caligrafia também reflete o estilo do seu casamento. Eu acho que o principal é sempre a gente pensar no estilo de vocês, sabe? No estilo do seu casamento, o que você quer passar para o seu convidado, para que isso fique evidente desde o primeiro contato que ele vai ter ali com a sua identidade até todos os itens do dia. Então a dica bônus da escolha da caligrafia é muito importante também, porque ela vai andar ali de mãos dadas com a escolha da fonte do seu convite e as fontes que você vai usar no dia, na papelaria do dia do seu casamento. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei aqui, das opções que a gente mostrou pra vocês. Escolha de fonte é uma escolha muito difícil muitas vezes, quando a gente não gosta assim de primeira. Então é muito importante que você esteja com uma equipe que consegue te atender, consegue entender o que você está passando. E se tiver essa dificuldade na escolha de fonte, te proponha outras fontes, tá? Normalmente aqui na Dona Meli, o que a gente faz quando a gente entende que a fonte não tá agradando ou o noivo ou a noiva ou alguém envolvido ali na criação, a gente faz uma lista com várias fontes com o nome dos noivos para que eles consigam visualizar um e outro, de repente fazer um mix. Então o E entre os nomes não vai ser daquela fonte, vai ser um E diferente. Isso também funciona. Então, é realmente entender a identidade, entender a personalidade de vocês para conseguir trazer isso, porque parece que é uma coisa boa, mas a escolha da fonte, às vezes, é muito difícil e ela é uma escolha que vai guiar a sua identidade visual, né? Se você pensa numa fonte que não tem leitura, ela não vai ter leitura em nenhuma peça. Se você pensa numa fonte muito, assim, do Word, ela vai ficar uma coisa sem personalidade para todo o seu projeto. Então a escolha da fonte é uma escolha muito importante que uma pessoa que estuda sobre isso, sobre tipografia, sobre design, um designer consiga te propor da melhor forma e o que mais encaixe para o seu convite de casamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Aqui na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, nossas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem pra gente. Não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!